Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo Ascensional. Meu nome é Lucas Faia, para quem não me conhece, eu sou especialista em marketing digital. No episódio de hoje nós vamos trazer algumas perguntas da nossa audiência para o nosso especialista, nosso amigo, nosso irmão. Para quem não me conhece, sou Ramsés Gobi, terapeuta, professor de meditação ascensional. E aqui nós falamos de espiritualidade, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual, consciencial. É uma honra para a gente contar com a sua audiência. Nós honramos a sua atenção e estamos aqui para te ajudar a evoluir espiritualmente. Se você caiu aqui de paraquedas nesse episódio, saiba que especificamente nós vamos trazer essas perguntas, mas nos outros anteriores, né, nós tratamos de temas específicos. Então, Spotify, YouTube, dá uma olhada lá, vê qual tema harmoniza mais com o teu momento de vida e assiste lá conforme o seu tempo. É uma honra pra gente ter você aqui. Então, antes de tratar sobre essas perguntas que vocês nos mandaram, deixa eu justificar esse espaço maravilhoso, esse lugar onde nós estamos gravando esse conteúdo para vocês. Tá? Então, Crassus Astrólogo, sigam Crassus nas redes sociais. Agora eu vou olhar para a câmera certa. Vocês acreditam que eu tô... Ó, eu li de novo lá. Eu tô há uns 3 episódios só, olhando pra câmera errada, mas tá tudo certo, agora vai. Então, Crassus Astrólogo nas redes sociais. O Crassus é o nosso astrólogo, agora vai dar uma crise de riso, não vai conseguir me ajudar no merchan. Mas o Crassus é o nosso astrólogo. Inclusive, assim, se você quer autoconhecimento, quer propósito pra sua vida, todos os dias ele lança oportunidades do dia nas redes sociais dele, tá? Ele tem um grupo de Telegram com quase 1.000 pessoas. Quando esse vídeo for pro ar, já passou de mil. Com certeza. Então, siga o Crassus para ter acesso às informações. Inclusive, no grupo dele, ele coloca, gente, a foto do mapa, ele coloca áudio, vídeo, tipo assim, é muito completo. Então, sigam o Crassus. Se você vai fazer aniversário daqui a pouco, chama o Crassus já, arruma um lugar na agenda dele para ele fazer a revolução do teu ano, para você entender quais são as oportunidades, as tendências do teu ano, tá? Graças às ciências astrológicas, ele consegue fazer afirmações muito assertivas. Chama lá, como é que ele chama? PEN. Esses dias deu um PEN lá comigo, eu até falei pra ele que ele falou, foi no ano passado, ele falou categoricamente, cara, em março tu vai te mudar pra algum lugar, tu vai te mudar. E eu não tinha nada em vista, absolutamente nada. Mas como eu sei que o Crassus fala é batata, é certeiro, eu já comecei a ver. Sem nenhuma expectativa, porque, tipo assim, cara, se mudar pra onde, como, de que jeito, deu certo. Agora, tipo assim, vai acontecer tudo conforme ele falou. Eu falei pra ele, cara, é surreal. Como consegue, através da astrologia, falar categoricamente, assim, o que vai acontecer na tua vida. Eu já vi relatos dele de pessoas que vão ser promovidas e vai trabalhar em outro estado. A pessoa pensa, cara, mas como assim? Recém entrei na empresa, como é que vamos promover? Acontece alguma coisa? Aí vem lá no story dele lá, Crassus aconteceu. Bem. Então, assim, por favor, sigam Crassus Astrólogo nas redes sociais. Crassus, inclusive, é irmão do Rami, nosso querido astrólogo aqui, patrocinador do podcast, tá? Real Decor, pisos e revestimentos. A Real Decor, ela é perfeita para aquele piso que não esquenta, aquele piso, ou aliás, aquele revestimento que imita madeira, que imita pedras naturais. Entendeu? Então, assim, tá muito em alta, assim, você que tá fazendo uma mudança, uma reforma, normalmente começo do ano a galera quer reformar, quer coisas novas, então Real Decor, ela é perfeita para isso, para você decorar o teu ambiente, para reformar o teu ambiente, deixar com outra cara, outra vibe, porque se a gente fala aqui de energia, um ambiente reformado é outra renova parada. A energia. Então, realdecor.ind.br, tá? Incorrevest é a empresa de pisos táteis, drenantes e pré-moldados. Esses pisos que auxiliam deficientes visuais, nesses prédios, nessas construções novas, em shoppings, é muito comum ver. Então, assim, se você vai construir agora um empreendimento, é lei, você tem que ter esse tipo de piso. A Incorrevest resolve a tua vida nesse sentido. Então, incorrevest.com.br, tá? Sigam eles nas redes sociais, dê uma olhada nesse site aqui também, incorrevest.com.br, para você ter acesso a orçamentos, ao trabalho que eles oferecem. Inclusive, eu tinha visto até que tem trabalho deles em grandes empreendimentos aqui de Porto Alegre. Sim. Então, os caras são... E fora também. Antigos no mercado. São antigos no mercado, fora também. Eles... Muito provavelmente, se você tiver numa obra nova, grande, você vai estar pisando em cima
do material da Incorrevest. Perfeito. Então tá, Incorrevest, eu viajo seguro é nosso segurador de viagens, tá? Então assim, se você vai viajar para fora do Brasil agora no verão, se você vai viajar dentro do Brasil, se você vai aqui pro estado do lado, não importa. Você tem que ter A lazer, a trabalho. você tem que ter uma seguradora que te garanta se der algum problema na bagagem, se der algum problema, né, de doença, daqui a pouco você, né, pegou um resfriado, você quebrou um dente, alguma coisa aconteceu, eles têm ali nos planos exatamente categórico tudo que você vai receber ao contratar o plano com eles. Então, Eu Viajo Seguro tem um descontinho aqui, nosso amigo Elias lá vai saber que você veio do podcast e vai te dar um desconto se você usar Papo 10 como cupom na hora de contratar o trabalho deles. Então, euviajoseguro.com.br, rede social também, Eu Viajo Seguro no Instagram para você seguir e acompanhar o trabalho deles, tá bem? Cabanas Importados, a sua cabana mais moderna e inteligente, cabanasimportados.com.br, tá? No Instagram também, Cabanas Importados, para você resolver a vida dentro de casa de uma forma tecnológica, com produtos importados, Estados Unidos, Europa, tudo que tem de novidade fora do Brasil, eles trazem para cá para resolver a tua vida. Então visite o site deles, tá? Tem um cupomzinho também para sua primeira compra, Cabana 10. Produtos parcelados em até 12 vezes. Em até 12 vezes. Lá com a Cabana dos Importados, tá bem? Muito bom. Obrigado a todos os patrocinadores. Se você quer fazer parte desse time maravilhoso, entre em contato com o Ramsés Gobi no Instagram. É muito acessível estar conosco e a gente quer muito que você faça parte desse network, nesse time, tenha mais visibilidade, tenha mais visitas no seu site, no seu perfil. É muito importante para branding, né? Para a marca, para a relevância da marca estar em vários lugares. Estamos em pleno crescimento, né, Lucas? A pleno vapor. Pleno vapor. Então, colhe sua marca conosco, assim como esse time maravilhoso que foi citado aqui. Então tá, Rami. Então, perguntas e respostas. Esse episódio é um episódio legal, onde a gente traz perguntas da nossa audiência. Já vamos dar o toque. Se alguém quiser mandar uma pergunta, pode vir no meu direct ou no do Lucas. Enfim, acha alguma forma de entrar em contato com a gente. Diz, olha, quero perguntar lá pro podcast de vocês tal questão. Pode ser um momento de vida que você está vivendo, uma dúvida que você tem sobre espiritualidade, qualquer coisa, você pode trazer para a gente que a gente vai responder aqui. A gente adora a participação de vocês. Então fica à vontade lá, chama no meu direct lá que a gente conversa. Perfeito. Esse podcast ele é feito para você, então nada melhor do que você participar dele. Então a gente está aqui para entregar conteúdo e aqui a gente vai responder perguntas muito específicas que nos foram feitas antes dessa gravação desse episódio aqui. Então vamos lá. Uma delas, a primeira que me apareceu. O que acontece quando ocorre aquela melhora antes da morte? O que é isso? Ah, sim. Então a pessoa está enferma, né? Ela está num momento ali delicado de saúde, ela melhora e logo depois ela acaba desencarnando, né? É até meio famoso isso, né? Porque acontece com alguma frequência. Acontece muito. O que acontece é o seguinte, Lucas, no momento que a gente tem que entender que todos nós temos um ciclo na Terra. Ele inicia, ele vai terminar uma hora. E no momento que a pessoa adoece, a pessoa está chegando no final daquele ciclo, o que acontece com os familiares, o que acontece com as pessoas que gostam dessa pessoa? Começam a orar para que ela permaneça, para que ela se recupere, mas está chegando, é fatídico, vai terminar o tempo dela aqui. Então, os espíritos de luz, os mentores, os guias, eles concedem uma melhora para aquela pessoa. Nesse momento, os parentes, nesse momento, os amigos, eles descem a guarda e diminuem a oração. Naquele momento, a energia para manter aquela pessoa ali naquele corpo ainda diminui e fica mais fácil para fazer o desligamento do espírito com a matéria. Como se fosse um presente, assim, tipo, para se despedir ou para... Também. E para descer mesmo, porque quando a gente começa a orar, quando a gente começa, puxa, eu quero muito que essa pessoa fique, a gente gera uma energia que dificulta a partida daquele espírito. Então, no momento que tem aquela memória, todo mundo baixa a guarda, para um pouco a oração, começa a entrar, vai dar tudo certo agora, e isso dá oportunidade dos espíritos de luz, da egrégora daquela pessoa, fazer o desligamento dela do corpo físico. Maravilha. Então tá. Aqui, uma das perguntas me chamou a atenção, Rami. A pessoa perguntou especificamente sobre a rainha, a morte da rainha. Uhum. Eu não sei ao certo qual é a linha que ela quis trazer, mas ela tocou nesse assunto e eu não sei se no meio espiritual isso tá mais presente. Quero que tu me conte um pouco sobre a morte da rainha. Se uma pessoa famosa tem alguma
diferença na hora que desencarna, deve ser isso, Deve né? ser isso. Bom, veja bem, no caso de uma pessoa como a rainha, ela tem muitas pessoas que amam e muitas pessoas que odeiam. Então, com certeza, quando um espírito desse desencarna, existe um trâmite especial, né? Existe um modo diferente de lidar com isso, porque são muitas pessoas que estão atrás dela. Isso acontece com as pessoas que têm uma grande repercussão na sua vida aqui na Terra. Por exemplo, tem uma história muito conhecida no meio espiritualista que fala que Hitler está em um planeta prisão sozinho. Por quê? Imagina, solta Hitler no meio de uma galera, meu. Todo mundo vai querer matar o cara, entendeu? Não vai ter... vai gerar uma energia muito negativa. Então ele está num lugar e conta a história que ele vai ficar lá por 1000 anos, refletindo e tal. E uma das pessoas que visita ele é Gandhi, né? Essa história conta isso. Então Gandhi visita ele, tenta levar algum ensinamento, alguma coisa, ele permanece lá para a proteção das pessoas que estão envolvidas com o que ele fez mal, para as pessoas que são descendentes dela e para ele mesmo. Então existe sim uma mudança nisso quando a pessoa tem uma certa fama. Por exemplo, quem gosta de reggae e morre, qual será a primeira coisa que a pessoa vai querer quando chegar lá? Cadê o Bob Marley? Sim. Então existe lá um trâmite necessário para fazer quando essas pessoas com muita expressão têm a sua passagem, né? Perfeito. Aqui foi perguntado o seguinte: questão de tatuagem influencia a espiritualidade? Isso pra bem ou pra mal? E agora, Lucas? Quantas tatuagens tu tem, Lucas? Cara, eu tenho que me lembrar, sabia? Porque um tempo atrás era mais... Eu tenho aqui, eu tenho no braço, eu tenho mais aqui pra cima. Então, cara, deve ter umas 7, 8 por aí. E agora, Lucas? Será que tem alguma repercussão, cara? Já quero pedir desculpa antes de qualquer coisa. Não foi a intenção. Não, mas sabe que, assim, falando de tatuagem, lá em casa, assim, nunca foi bem aceito. Meu pai é um cara muito tradicional e nunca curtiu muito a ideia, sabe? E no começo, a primeira que eu fiz foi logo uma cruz, pra justamente, tipo assim, ó pai, É cristão. tá tudo certo, nós estamos tudo junto. E ele ficou tipo, tá, tudo certo então, tá. Daí depois foi aumentando, mas sempre, quase todas as minhas tatuagens têm a ver com ou minha família, ou a igreja, né? No caso, Jesus, tem a cruz, tem a Virgem Maria, então, tipo, quase todas têm a ver com isso. Tem passagem bíblica, enfim. Então, nesse sentido, eu me preocupei pra não colocar qualquer coisa no meu corpo, até porque, né, vai ficar o resto da vida. Muito bom, sabe que essa história de tatuar símbolos religiosos é uma saída que muitas pessoas usam. Conheci uma menina que também queria tatuar, o pai não deixava, e ela foi direto. ela foi lá e fez um terço no pé, né, com a cruz e tal. O pai dela, não, esse tá legal. Mas é porque, exato, a pessoa pensa, tipo, tatuar, os mais conservadores e mais idosos, mais velhos, enfim, eles já pensam na tatuagem, tipo, a mais forte possível, uma coisa muito, né, enfim. E não é isso, na verdade. Tu pode tatuar qualquer coisa que você quiser, né? Mas aqui a pergunta é, tatuagem influencia de alguma forma a espiritualidade da pessoa? Não, a princípio não, tá? Nada que você marque no seu corpo físico reverberará no seu corpo espiritual, né? O corpo espiritual, ele é altamente renovatório, enfim. O que nós temos que cuidar quanto a isso, Lucas, e também Deus não fica brabo, tá? Então, relaxa. O que acontece, a gente tem que cuidar porque tudo é um arquétipo, né? Então, você trazer um arquétipo para sua vida, ele vai ter uma repercussão, positiva ou negativa. Vou te dar um exemplo. Se eu falo assim, cachorro, o que você lembra assim, Lucas? Amigo, leal. Muito bem. Isso é o que está no inconsciente coletivo das pessoas. Então o cachorro, ele é esse arquétipo. Se eu trazer para você assim, Lucas, por exemplo, qual é o símbolo dos Estados Unidos? Estados Unidos é uma águia. Uma águia. O que você sente quando vê uma águia? Liderança, visão, poder. Os caras não são bobos. Uhum. Eles escolheram o maior arquétipo do reino animal para ser deles. Então a águia, ela enxerga longe, a águia, ela quando parte pro ataque, ela não erra. Conta a lenda que nunca ninguém vê uma águia morrer, que ela se esconde para morrer. Então a águia é um dos arquétipos mais fortes que existem. Então o que você pode fazer com o arquétipo, por exemplo? Você pode colocar no seu escritório uma águia.
Na casa do meu pai, por exemplo, tem águia em tudo que é canto. É. Tem águia de bronze, tem águia desenhada, águia. Você pode colocar no fundo do seu celular, né, um arquétipo para te ajudar naquele momento de vida. Então a águia é um arquétipo muito forte. Então, se você ficar olhando para aquele arquétipo, ele vai te ajudar a trazer, você vai ajudar a incorporar aquele arquétipo na tua vida. Então, você tatuar algo, você tem que ver que arquétipo é esse que eu estou tatuando. Muitas vezes a pessoa, e nada contra, eu vou te amar da mesma forma que você tem na tatuagem que você tem, não se preocupa. Mas às vezes a pessoa tem uma caveira tatuada. O que remete a caveira no inconsciente coletivo? Puxa, morte, né? Uma coisa mais pesada. E aquele arquétipo está ali com você. Então, cuidar, o que você tatua é um arquétipo, né? Então, por exemplo, uma vez, um amigo meu estava contando, um amigo meu terapeuta, que ele chegou uma pessoa que estava com insônia na casa, né? Na casa estava com insônia, não conseguia dormir, e foi se tratar com ele. E ele é um especialista em arquétipos, um dos caras mais fortes que eu conheço, com maior conhecimento em arquétipos que no meu ciclo de amizades. Abraço ao Alcione. E ele... A primeira coisa que ele sacou, ele disse assim, me conta o que tem no teu quarto. Eu adoro coruja. E coruja é um arquétipo muito positivo. Só que a parte sombra dele é que não vai te deixar dormir. Então, se você tem dentro do seu quarto, é bom para quem trabalha noturno, para quem, enfim, vira o dia pela noite. Ele é positivo. Ele é um arquétipo da inteligência, um arquétipo muito bom. Mas ele tem uma parte que é isso, que ele vai tirar. Ele disse, não, primeira coisa, você tira tudo que é coruja que você tem. E te aconselho a ficar um pouco sem coruja na tua vida, porque vai te ajudar. Então esse arquétipo, o arquétipo, ele sempre vai te ajudar a movimentar. Por exemplo, a águia que nós falamos. Qual é a parte positiva da águia? Foco, liderança, tudo que você trouxe. Qual é a parte sombra dele? Tem que cuidar, porque às vezes quando você traz o arquétipo da águia para tua vida, tu às vezes pode não dar tanta atenção para tua família. Tu ficar muito focado na tua racionalidade, deixar a tua emoção um pouco de lado. Meio individual, talvez. É o arquétipo da águia. Então você tem que estar sempre equilibrando os arquétipos e ver na tua vida. Então eu vou dar uma dica aqui para arquétipo, por exemplo, para as meninas que querem achar, ou até para os meninos também, querem achar um relacionamento bacana. O arquétipo do beija-flor. O coração do beija-flor é o coração que bate mais rápido no reino animal. Quando dois corações batem na mesma frequência, nessa velocidade, é impossível eles não se encontrarem. Então, o arquétipo do beija-flor é o arquétipo para quem está buscando um parceiro, uma alma gêmea, né? O arquétipo do flamingo, para você que já é casado, ele vai ajudar você, o arquétipo do flamingo é o arquétipo do casal perfeito. Ele vai ajudar a harmonizar o seu casamento. Como é que você faz isso? Coloca um quadrinho com o flamingo, coloca na tela do seu telefone ali para você ficar olhando. Traz esse arquétipo para sua vida, né? Então, o arquétipo da autoconfiança, por exemplo, a Cleópatra. Um arquétipo para mulher de autoconfiança. Pô, Cleópatra tá no inconsciente coletivo que foi, namorou, casou com todos os grandes da história do tempo dela, né? Então, é o arquétipo da autoconfiança. Então, cuidado com a tatuagem que você vai fazer, que arquétipo é. Dá uma estudadinha antes. Tô a fim de tatuar, sei lá, qualquer coisa aqui. O que é esse arquétipo aqui? E aí você vê se tá consoante com o que você quer pra sua vida. Perfeito. Então, segundo o Rami, se você quer encontrar alguém, tatua um beija-flor no pescoço para conseguir fazer Mentira, 2023 decolar. O Lucas tá exagerando. O Lucas tá exagerando. Não precisa tatuar. Só traz pra sua vida o arquétipo, tá? Bota um quadrinho, bota uma imagem de beija-flor e vai. Não precisa tatuar, entendeu? Porque depois você vai encontrar uma pessoa, vai estar tatuado lá. É um arquétipo positivo. Tinha uma prima da minha mãe que já pensava nisso, só tinha um beija-flor no tornozelo. Visionária. Ela nem sabia, ela já estava atraindo. Arquétipo da borboleta, transformação. Tudo é arquétipo. Então você tem que pesquisar bem isso antes. Mas não vai pelo Lucas, não precisa tatuar o arquétipo. Não precisa. Não precisa. Só se você quiser fazer uma tatuagem. Se quiser muito esse beija-flor no pescoço, senão não precisa. Só que se você quiser fazer uma tatuagem, vê que arquétipo é esse. Eu quero trazer essa energia para minha vida ou não. E aí sim você toma a decisão mais claramente. Perfeito. Então, a próxima aqui diz o seguinte, mudança de hábito. Tenho dificuldade em ter mudanças de hábito. Eu acredito que seja mais ou menos nesse sentido que ela fez a pergunta. Mudança de hábito é o seguinte, o hábito ele é algo que ele está automatizado no nosso sistema. E para você mudar um hábito, você precisa fazer escolhas. Então vamos supor que você queira trocar o hábito de acordar mais cedo. Você acorda tarde, você quer acordar mais cedo. Você vai colocar o seu celular lá, o seu relógio para despertar de manhã. A hora que despertar, o teu corpo e a tua mente vão gritar, vão dizer, não quero, fica dormindo, quero dormir mais. Você vai escolher
levantar aquela hora. No outro dia, a mesma coisa. No outro dia, a mesma coisa. Por volta ali de 15 dias, 20 dias, depende de pessoa para pessoa, isso vai se tornar um hábito. E aí, automaticamente, a mente e o corpo não vão mais querer ficar na cama. Ao contrário, eles vão começar a despertar até antes do despertador, antes do relógio tocar. Por quê? Porque virou um hábito. Então, para você trocar um hábito, é necessário escolhas primeiro, até que aquele hábito se consolide na sua vida. Escolhas e consistência. Consistência. Você precisa escolher dia após dia até virar um hábito. Tem um livro, né, O Poder do Hábito, que ele fala, ele explica como é que você faz isso e ele É dá... o tipo de livro que tu gosta, né, Lucas? E ele dá um prazo parecido com esse, ele é 21 dias. É 21 dias. O ciclo diz que é 21 dias, tá? Mas às vezes, assim, você já percebe que aquele hábito se instala em você antes. Tem até um trabalho muito bacana, Lucas, de um pastor. Cara, na época, posso entregar um pouco da idade, mas na época ele foi na Oprah falar sobre isso, tá? Que ele criou o seguinte mecanismo: você colocava uma pulseira na mão, cada vez que você reclamava, você tinha que trocar a pulseira de lado. Então, puxa vida, isso era uma quebra no teu padrão. Você, tô aqui, vou colocar a pulseira pra ti hoje, não reclamo mais. Reclamou? Troca. O objetivo, ficar 21 dias sem trocar a pulseira de lado. Você tirava o hábito da reclamação da sua vida. Porque reclamar é clamar 2 vezes, né? É pedir mais do que você não quer. Achei que tu ia dizer que ele tava com a pulseira e reclamava, ele puxava assim e largava. Não era Não punitivo, era não. Era pra Então- trocar de hábito. Então esquece, acho que era outro esse. Então tá, mudança de hábito. Tem uma pessoa que diz que tem problema com procrastinação. O que ela pode fazer com relação à procrastinação? Procrastinação. Primeira coisa, você vai ver se você está ganhando algo com essa procrastinação. Se tem um ganho secundário com isso. Você analisa qual é o ganho que você está tendo. Porque você troca uma realização por um ganho imediato de um suposto conforto. Então, em vez de eu lavar a louça, eu vou ficar aqui vendo TV. O que acontece? Aquele ganho imediato, ele vira um veneno para você. Porque quando você está vendo a TV, você sabe que tem que lavar a louça e fica aquela coisinha lá. Normalmente, fazer o que você tem que fazer é mais fácil do que começar a fazer. Então, ir lavar a louça é mais difícil do que lavar a louça. Quando você lava, você diz, nem deu tanto. Então, o tempo que você procrastina, ele vai te comendo vivo, ele vai te envenenando. E como é que a gente quebra uma procrastinação, Lucas? 3 coisas. Primeiro, programação. Eu vou programar o que eu vou fazer. Isso que eu estou procrastinando, eu vou programar e fazer hoje isso, amanhã mais esse aqui, depois amanhã mais isso, 2 horas por dia, tal dia eu termino. Primeira coisa, programação. Segunda coisa, você vai se comprometer com aquilo que você programou. Terceira, ação. Procrastinação se quebra com ação. Então, planejamento, comprometimento e ação. Aí a procrastinação vai embora. Eu era uma pessoa que procrastinava muito e esses 3 pontos, realmente, assim, não só, mas organização, né? Porque às vezes você procrastina porque você não tem bem claro o que precisa ser feito. É o planejamento. Planejamento, perfeito. Organização total. Tem até alguns estudos, eu sempre trago, né, os livros, os estudos, mas eu preciso trazer esse contraponto. Cada um dá o que tem dentro de si, né, Lucas? Muito bom. Então, ele trazia muito que, tipo assim, a procrastinação, na verdade, ela é uma tentativa do cérebro de gastar menos energia. Boa. Porque foi dito que quando você gasta menos energia, você consegue sobreviver mais tempo. Então, antigamente, né, tipo assim, os mais... como é que eu posso dizer? O ser humano mais antigo, ele tinha mais dificuldade para sobreviver. Ele tinha que usar energia no momento correto, na hora certa, para caçar, para, né, se aquecer. Então, assim... o nosso cérebro já tem há muito tempo gatilhos de sobrevivência, então ele quer gastar menos energia para que você consiga sobreviver. Então, ele não quer ir na academia às 5 da manhã para correr, ele não quer comer saudável, ele quer o que é fácil, o fast food, ele quer dormir até mais tarde, porque ele quer que você sobreviva. Então, é um planejamento, uma constância, como você falou. Perfeito, Bom, eu acho que beleza. é mais ou menos isso. Aí temos. Me mudei e não me sinto bem na casa nova. Muito O bom. que pode ser isso? Uma série de coisas, tá? A primeira, que toda mudança, ela requer aceitação dessa mudança. Então, por exemplo, uma vez eu atendi uma senhora que ela tinha se mudado,
mas ela não estava aceitando muito bem aquela mudança. Ela morava num apartamento muito grande e ela, por ter ficado mais idosa, sozinha, ela quis ir para um lugar menor. E aquilo incomodava ela. Então ela pegou muita coisa do que ela tinha e guardou num lugar. E aquilo era um conforto. Ela olhava aquelas coisas do apartamento antigo e olhava para ele, ai, não, mas existe ainda um pouco desse meu apartamento antigo ainda aqui. Mesmo que não entrasse mais na casa nova, estava num depósito, né? Então você tem que aceitar que você está se mudando e realmente honrar aquele lugar que você se mudou, que você deixou para trás. As boas lembranças você leva, tudo que você aprendeu você leva e começa a integrar e tomar posse dessa casa nova. Importante você começar a criar boas memórias na casa nova. Então, pô, gosta de chamar os amigos? Chama todo mundo, cara. Vamos fazer lá uma janta, uma inauguração. Gosta da família, netos, filhos. Traz todo mundo, vem aqui um pouco, passa aqui com a gente para criar memórias novas e você se ambientar ali. E principal, assim, que, pô, para quem tá na linha espiritualista, eu, por exemplo, qualquer pessoa que eu assisto, caramba, uma limpeza energética no lugar novo, né? Até a primeira vez que a gente fez aqui a gravação na Coisa Nova, a primeira coisa que eu cheguei, eu fui para um cantinho aqui do estúdio e fiz uma limpeza energética no lugar, para que eu e o Lucas estivéssemos muito bem aqui como a gente está agora. Não que tivesse alguma coisa ruim aqui, mas a gente vai lá e para precaução já faz a limpeza, entendeu? É algo que hoje com as ferramentas que a gente tem, a gente consegue fazer uma limpeza energética, uma limpeza espiritual, muito rápido. E é a primeira coisa que eu indico para qualquer coisa, para qualquer pessoa que vai se mudar, ou qualquer assistido meu chega assim, tô construindo uma casa nova, pô, vamos fazer uma limpeza lá. Bom, já faço. E até, Lucas, olha que interessante, tem um assistido meu que ele é construtor, tá? E ele constrói casas de 3 a 6 meses. Ele é muito competente. E ele estava construindo uma casa para ele e já estava 3 anos construindo a casa. Ele disse, eu não sei o que tem lá, cara. E eu não sei o que tem lá, tem uma coisa errada, já gastei muito mais do que era para ter gasto e tal. Eu disse, não, para aí, vamos fazer uma parada aqui. Fizemos lá um procedimento e tal. Ele deu 3 dias e foi visitar a obra. Ele me mandou um áudio dizendo, Rami, parece que eu entrei aqui e tudo que tinha de errado na obra tinha um neon em volta me mostrando. Então, uma viga que não sei o que, a porta que não sei o que. A obra acelerou assim uma rapidez, porque essa limpeza energética, essa limpeza espiritual, e ele tomando energeticamente posse daquele lugar, acelerou muito a mudança dele e ele se sentir bem com a família lá, né? Perfeito. E essa limpeza, você consegue fazer à distância ou você tem que ir até o lugar? Não, à distância. Hoje em dia, não tem o porquê, com as ferramentas que nós temos hoje, o endereço, o nome da pessoa, a gente faz à distância a limpeza assim. E se ela não tá se sentindo bem na casa nova, pode ser espírito obsessor? Pode. Inclusive espírito obsessor, porque existe obsessor de ambiente, né? Então, a pessoa desencarnou e resolveu que vai ficar lá naquela casa, não vai deixar ninguém ser feliz lá e tudo mais. Então a pessoa se muda, a vida começa a dar errado, começa filho a rodar no colégio, aquelas coisas assim, casal a brigar, né? Pô, pode estar um espírito obsessor ali que quer, que vaze. E normalmente qual é a primeira coisa que uma pessoa faz quando vai numa casa nova? Começa uma reforma. Nada, escuta o que eu tô falando, nada irrita mais o espírito obsessor do que obra. Você chega no lugar, ele tá todo demolido, velho pra caramba, você comprou lá pra uma barbada, o cara tava tentando vender um tempão. Começou a obra, começa a dar coisa errada na vida da pessoa. A obra pra durar ali poucos meses, a obra fica 2 anos, o cara já gastou tudo que tinha, tem um obsessor lá, atucanando a vida daquele pessoal lá. Cara, e tem até com relação à obra que tem umas frases assim que dizem que é tipo, obra não se conclui, se abandona, né? Tipo assim, porque tem obra que não tem fim, aí tu tem que desistir, tipo, tá, vai ficar desse jeito. E às vezes, tipo assim, se a pessoa soubesse que é isso, daqui a pouco resolvia a vida, parava de gastar. Com certeza. Então, orar e vigiar, né, Lucas? Vou pegar mais um aí dos teus ensinamentos, né? Orar e vigiar. Então, tá sempre cuidando das suas energias, é uma coisa muito importante, né? Perfeito. Esse episódio foi um pouquinho mais curto. Lucas, chegou uma aqui, a gente tava se arrumando pra fazer e chegou uma aqui que eu acho que não tinha te passado. Pode fazer. Dá pra gente fazer agora. Claro, vamos lá. Se o Botox, pode diminuir a abertura do terceiro olho. Primeiro explica o que é o terceiro olho pra galera. Muito bem, Lucas, gratidão pela tua posição. Nós temos aqui o chakra frontal, que é o chakra da nossa clareza mental, intuição e ligado à espiritualidade. Ele fica aqui, entre as sobrancelhas, que é normalmente onde se
coloca botox, né? E a pessoa tá desenvolvendo espiritualidade, quer ficar bonita também. Pô, será que eu posso fazer um botox? Então, tá liberado, tá? Não tem problema, isso não vai prejudicar você. Olha aí. Claro, é como a tatuagem, né? A gente tem um medo de que tá mexendo no corpo, que isso possa interferir. Não, relaxa. Mas a gente tem que cuidar, né? De qualquer forma, porque assim, a gente tem. O corpo é um templo, né? Você tem que cuidar do seu corpo, independente se ele vai interferir na sua espiritualidade ou não. Você tem que cuidar do seu corpo, da sua saúde, enfim, né? Cuida do teu corpo, Lucas? Eu tento cuidar. Eu tenho cuidado menos do que eu gostaria, mas eu tento cuidar. Não, dá pra ver. Muito obrigado. Vamos então finalizar esse episódio falando dos patrocinadores. Rapidamente, Crassus Astrólogo, tá? Nas redes sociais, AstroWake agora em março, turma nova, com convidados, com conteúdos novos e didáticos para você evoluir espiritualmente, alinhar com o teu propósito, autoconhecimento. AstroWake do Crassus, sigam o Crassus nas redes sociais. O astrólogo mais bonito do Instagram como professor. Mais bonito disparado, tá? Então sigam lá o Crassus nas redes sociais e segue ele também no grupo do Telegram, tá? Tem um grupo do Telegram lá para você ter acesso a conteúdos exclusivos, tá? Real Decor, pisos e revestimentos, realdecor.ind.br, Incorreveste, pisos táteis, drenantes e pré-moldados em correveste.com.br. Eu Viajo Seguro, tem um cupom de desconto para você conseguir um descontinho na sua segurança da viagem, tá? Papo 10 é o nome do cupom pro Elias lá, nosso brother, nosso amigo da Eu Viajo Seguro, saber que você veio aqui do podcast, tá? euviajoseguro.com.br e Eu Viajo Seguro nas redes sociais também. Cabanas Importados, cabanasimportados.com.br, Cabanas Importados também tem todas as redes sociais para você seguir. A Cabana traz tecnologia para tua casa, soluções para quarto, cozinha, jardim, que você imaginar tem na Cabana. Tá? Tem carregador por aqueles de indução, Lucas, tu que anda no 76? Tem um carregador por indução bem legal, que é uma luminária, onde você coloca o telefone em cima da base e ele carrega por indução. Então, Uau. É muito legal, tem importados do mundo todo, que tem de novidade no mundo, a Cabana traz com valor super acessível para você. Então, Cabana 10 para você ter desconto, eles parcelam até 12 vezes antes que você me pergunte. Muito bom. Tá? Sigam eles nas redes sociais também. Tá bem? Esses são os nossos patrocinadores. Se você quiser fazer parte desse time maravilhoso, por favor, entre em contato com o Ramsés Gobi nas redes sociais para ter acesso a esse networking, para ter mais visualização, mais relevância no seu mercado. Nós estamos crescendo muito e pretendemos crescer ainda mais em 2023. Muito. Obrigado a você que assistiu até aqui. É um prazer ter você conosco. Obrigado, Rami. Gratidão, Lucas. Gratidão a você. No meio de tantos conteúdos, escolhe o nosso para fazer a sua evolução espiritual, contribuir na sua evolução pessoal. Gratidão, honramos muito a sua audiência, honramos muito a sua atenção. Nosso objetivo é que você se sinta melhor a cada encontro nosso. Que caia sobre nós uma chuva de bênçãos de luz, amor, sabedoria, poder pessoal, humildade, hoje e sempre. Gratidão profunda. Nos vemos no astral.